Fala galera, as criptomoedas, Vanlander falando aqui, sejam bem-vindos ao Cripto na Lua. Eu tô trazendo aqui uma análise do Bitcoin, algumas coisas importantes que eu tenho que passar para vocês aqui também. Se você caiu aqui nesse vídeo do nada, não conhece meu canal, se inscreve aí, ele tá bem no início, porém gostaria muito de ver mais a participação de vocês comentando aqui embaixo uma moeda que você gostaria que eu analisasse. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui no comentário uma moeda que você gostaria que eu fizesse uma análise, beleza? Agora voltamos aqui para a análise do Bitcoin de hoje. Se você perceber, o Bitcoin ele acabou de ter um bom repique. Repique nada mais é do que um retorno que o preço faz, né? Do oposto do seu movimento anterior, que por exemplo aqui uma vela vermelha empurrou o preço para baixo, porém quando ele abriu no próximo candle já abriu verde, empurrando o preço para cima. Isso daqui pode ter ocorrido por conta de um tipo de trade que é muito lucrativo, que se chama bottom fishing, né? Esse bottom fishing, quando o preço ele tem uma grande movimentação de alta e ele forma seu fundo antes de continuar subindo, por exemplo aqui ele formou, e esse preço e essa marcação aqui desse fundo, quando o preço ele volta a se aproximar desse patamar, por exemplo aqui, eu vou marcar aqui, né, uma linha reta para vocês verem de forma bem mais nítida o que eu tô falando. Quando o preço se aproxima muito desse antigo fundo, geralmente dá uma ótima oportunidade de trade, porque a pessoa que encontra, né, esse movimento todo acontecendo e fisga a oportunidade, ela entra, né, e aí tem o risco e o retorno muito favorável. Por exemplo, aqui a pessoa que entrou, se apoiasse nessa altura aqui, assim, mais ou menos, teria perdido apenas 0,31%, né, de perda, e teve a possibilidade de ganho de 2,34% até o momento. O preço já está começando a recuar porque está encontrando as duas médias móveis juntas, então dificilmente vai romper e vai para a lua de uma vez. Então essa daí foi uma oportunidade muito boa que teve hoje aí para o Bitcoin. Se a gente observar no tempo gráfico diário, nós vamos ver que estamos numa tendência de alta, né? E essa tendência de alta ela é formada quando você tem fundos e topos ascendentes. Tá vendo que o topo é sempre maior do que o seu fundo anterior, né? Você pode ver aqui através dessas marcações que eu fiz, os fundos sempre são ascendentes e assim sucessivamente para os seus topos. Só que aqui tem uma coisa muito importante para a gente observar, né? Que seria o seguinte: eu gosto de sempre traçar LTBs e LTAs para ver qual formato, qual padrão que aquilo dali está representando no gráfico, e eu faço da seguinte forma. Aqui você vê que eu tenho todas essas ferramentas, porém tudo isso daqui fui eu que escolhi. Para vocês não deve estar aparecendo isso aí no site do TradingView. O que vocês podem fazer? Vir aqui nesse menu, clicar e segurar. Todas essas que tem estrelas, né, por exemplo, são as que aparecem aqui, que eu coloco como favorito, que são as que eu mais utilizo. Então, para você utilizar essa ferramenta que eu vou usar agora, é só você clicar aqui, segurar e escolher a Extended Line, né? Eu vou traçar aqui uma LTA, é só você clicar e arrastar para cima ou para baixo, né? E aí você vai pegando os topos, certo? Você vai pegando os topos, vai ajustando direitinho, não precisa ficar perfeito de primeira. E aí depois que você desenhou isso daqui, você clica nela, Ctrl C, Ctrl V, e aí você arrasta para baixo, né? E coloca posicionado nos fundos. Veja que aqui, depois que entrou, né, nessa região, a gente formou um canal de alta, né? E tem respeitado bastante aqui essa movimentação de preço dentro dessa região, tendo fundos e topos ascendentes. Porém, uma coisa que eu quero debater aqui com vocês é o seguinte, porque esse padrão de canal de alta geralmente ele rompe para baixo, porém dessa vez aqui, mesmo tendo umas confirmações de que
pode sim empurrar mais ainda o preço para baixo, que seria, por exemplo, aqui, nesses pontos que eu estou marcando, tocaram ou romperam a resistência, mas não teve continuidade de alta, né? Tivemos rejeição de todas as vezes, né? E aqui, quando tocamos nos suportes, a gente segurou muito bem, né? Então esse padrão ele foi confirmado, só que dessa vez, em vez de devolver muito, essa movimentação toda aqui de preço não foi o suficiente para empurrar o preço tão para baixo ainda. E essa vela do diário vai fechar daqui a pouco às 9 da noite, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, como não fechou muito lá embaixo, provavelmente vai fechar no verde, né? Já tá muito próximo disso acontecer. A gente tem que ficar observando uma força compradora entrando para vir testar novamente essa região aqui de resistência. Não sei se vai passar direto, mas a gente tem que observar. E se passar, nós temos que ver num tempo gráfico maior, né? Por exemplo, de uma semana, onde nós temos aqui de forma muito nítida um suposto topo descendente, né? Então, você tendo um topo descendente no tempo gráfico semanal, a maior probabilidade é do preço tocar aqui e ele voltar a cair. Não necessariamente ele já vai seguir a tendência por onde ele deveria, que seria uma queda mais brusca por você estar formando um topo descendente num tempo gráfico muito grande, mas pelo menos testar novamente aí a base daquele desenho que a gente fez do seu canalzinho de alta. Agora, para a gente poder observar o porquê que essa movimentação de alta ela pode vir de uma forma meio que temporária e de curto prazo, né? Observando aqui o BTC.D. BTC.D é a dominância do Bitcoin, ou seja, de todo o capital hoje no mundo das criptomoedas, quantos por cento tem o Bitcoin? Aqui temos 42% de todo o capital do mundo cripto em Bitcoin. E se você observar que a gente já está tendo uma entrada de dinheiro em dominância de Bitcoin, isso significa que o dinheiro está saindo das altcoins, de todas as outras moedas, estão entrando novamente no Bitcoin. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque as possibilidades de operar em long, né, elas podem ser diminuídas devido a esse dinheiro estar saindo de um lugar e entrando no Bitcoin. Então as altcoins tendem, nas próximas horas, pelo menos, começarem a cair, né? Fiquem muito ligados nisso e cuidado, porque isso daqui diz bastante sobre o fluxo de dinheiro do Bitcoin e das altcoins. E agora aqui um ativo que eu tô operando agora nesse exato momento é a Aave. Eu achei uma oportunidade muito boa nela aqui, né? Que seria o seguinte, eu vou botar aqui no tempo gráfico de 1 hora. Aqui eu desenhei essa cunha descendente, né? Novamente pegando uma LTB e uma LTA, né? Para você formar esse padrãozinho e você ver que tá respeitando bastante aqui também. Esse padrão geralmente ele rompe para cima, né? E eu entrei mais ou menos aqui, né? Botei o stop aqui embaixo, aguardando que ela tivesse esse rompimento. Então uma oportunidade para vocês ficarem de olho de repente, né? Façam suas próprias análises, logicamente, mas a Aave está dando uma boa oportunidade se realmente esse padrão romper para cima, né? Pode ser que ele venha somente testar aqui novamente essa região para estar fazendo esse pullback e seguindo em alta, né? Só que como a gente tem essa dominância do Bitcoin entrando dinheiro pra caramba nele, nós vamos ter que ficar um pouco mais ligados, de repente evitando operar nas próximas horas. Poderia ser uma boa chance de ficar de fora e não perder dinheiro. Essa moeda Aave me chamou bastante atenção nesse padrão que geralmente rompe para cima. O Bitcoin, com a dominância dele aumentando, pode trazer os outros preços das outras criptomoedas para baixo, né? E eu também mostrei hoje sobre a possibilidade do Bitcoin ter uma pequena tendência de alta temporária até vir testar novamente o topo
daquele canal de alta e novas quedas podem acontecer. Se isso ocorrer, Bitcoin sim pode testar novas mínimas ou pelo menos a sua mínima anterior. Vamos ficar de olho. Deixa seu comentário aqui embaixo com a moeda que você gostaria que eu analisasse. Por favor, se inscreva no canal, ative os sininhos e na próxima vez a gente troca uma ideia melhor. Valeu, tamo junto e é nóis!